para ele. E para que Pedro entendesse que poderia ir pregar, Jesus teve que lhe dar uma revelação. Era o bloqueio que os irmãos tinham nos primeiros anos da igreja. O judeu é muito regionalista. O judeu é muito por sua cultura, por seu lugar. E na sua religiosidade, nas suas raízes religiosas do judaísmo, eles não conseguiam entender a missão da igreja de sair de Jerusalém e de pregar em outras cidades, de pregar para os gentios, de levar o evangelho para os gentios. Pasme, depois que Pedro pregou para Cornélio, o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio. Os vizinhos que estavam reunidos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. E quando Pedro voltou lá em Jerusalém, Tiago, João, os apóstolos já estavam com a mesa redonda esperando só Pedro chegar para fazer uma sabatina. E quando Pedro chegou, perguntaram assim: Pedro, que negócio é esse? Tu está saindo daqui para ir pregar, falar de Jesus para essa gente, para esses gentios? Como é que é esse negócio? Eles não tinham entendido a missão da igreja. Quando eles perguntam, Pedro diz a eles: irmãos, vamos lembrar do que Jesus falou. Eu tive uma revelação, Jesus falou comigo e eu entendi que na verdade Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Só quem está me vendo aqui na frente, diga glória a Deus. Permaneça com os olhos fitos aqui no altar. A igreja teve dificuldade de entender a missão da igreja na época. E como um antídoto para isso, como uma maneira da igreja entender que deveria sair de Jerusalém e pregar em toda parte, e ir para todos os lugares, para as praças, para as outras cidades, para outras nações, para que a igreja entendesse isso, Deus permitiu perseguições. Deus permitiu perseguições. E deixa eu lhe dizer uma coisa: as perseguições à igreja sempre existiram. As perseguições à igreja sempre existiram. E elas sempre serviram, em primeiro lugar, para despertar o povo de Deus. As perseguições da igreja sempre existiram. E elas sempre existiram, em segundo lugar, para que o povo de Deus se voltasse mais para Deus. As perseguições na igreja sempre existiram, em terceiro lugar, para dividir entre nós quem é de verdade crente e quem está vivendo apenas de aparência. E Deus permitiu naquele tempo que viesse uma perseguição para despertar o seu povo, para o povo acordar. Segundo, para o povo se voltar para Deus e buscar a Deus. E terceiro, para dividir quem é de verdade, está buscando de verdade, daqueles que estavam vivendo só de aparência. Deus permitiu a perseguição, e a perseguição foi ferrenha. Alguns imperadores perseguiram a igreja. Ao longo dos séculos nós temos muitas perseguições na igreja, mas nós estamos aqui falando de uma época em que a perseguição foi tão ferrenha que pregador foi apedrejado no meio da rua enquanto pregava o evangelho. Se você ler a Bíblia e voltar aqui às páginas, alguns versículos, capítulos, você vai encontrar Estevão pregando o evangelho e, por dizer a verdade, sendo apedrejado, morrendo em praça pública, porque estava pregando o evangelho e pregando a verdade. Não se negou a falar a verdade, ainda que aquilo incitasse ira no coração dos que ouviam, ainda que aquilo incitasse o juízo repentino nas mãos daqueles que ouviam. Ele foi apedrejado em praça pública, mas a palavra de Deus foi pregada. Aleluia. E não voltou atrás. Aleluia! Mais de 2000 anos se passaram e nós estamos aqui em praça pública para dizer que a igreja continua pregando o evangelho da verdade. Doa quem doer, ache bom, ache ruim, a igreja vai continuar pregando o evangelho. Quantos acreditam nisso? Levante a sua mão por alguns segundos. Aproveite para liberar uma palavra de adoração à presença de Jesus que está aqui no nosso meio, porque a igreja não parou e a igreja não vai parar. Pode mandar prender
prender pastor, pode abrir investigação contra a pregação, pode mandar investigar, como já mandaram em Brasília por esses dias. Está pulverizado na internet que estão tentando cercear pastores e pregadores do evangelho. A igreja vai continuar pregando, a igreja vai continuar falando a verdade, a igreja vai continuar caminhando na contramão deste mundo, porque a igreja foi levantada para fazer a diferença, a igreja foi levantada para ser sal da terra, a igreja foi levantada para ser luz do mundo, e onde nós chegamos nós vamos fazer a diferença, haja o que houver. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui esta noite. E eu preciso lhe dizer que eu fui pregar no congresso lá em Foz do Iguaçu. E um amigo um dia falou para mim: olha, esse período de eleição está complicado. Depois das eleições vai ter perseguição, vai ter isso, vai ter aquilo. Vão mandar prender, não vai mais dar para pregar. Eu disse: eu vou continuar pregando do mesmo jeito. Ele disse: se for preso. Eu falei: rapaz, se comparar com as cadeias que Paulo e Silas foram presos lá no Antigo Testamento, hoje a cadeia está uma bênção. Já pensou se encher os presídios de pastor? Vai ser culto de manhã, culto à tarde, culto à noite, e a glória de Deus vai entrar lá dentro também. Mas onde botar um crente cheio do Espírito Santo, nós vamos continuar pregando o evangelho. Aleluia. Toque em quem está do teu lado e diz para ele, diz para ela: nós não podemos nos calar. Diga para essa pessoa que está do teu lado: nós não podemos nos calar. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Vamos continuar pregando, pastor Milton. Vamos continuar pregando, irmão Mereciano. Vamos continuar pregando, irmão Daniel. Vamos continuar pregando, irmão Jorge. Ache bom, ache ruim, a igreja vai continuar fazendo barulho e pregando a verdade do evangelho. Deus mandou uma perseguição para a igreja despertar, para a igreja entender que deveria sair das quatro paredes. Perseguição sempre veio como aflição, mas sempre refletiu como resultado de avanço e de bênção na igreja. A igreja avançou. Estevão foi apedrejado, mas a Bíblia diz que os irmãos que saíam dispersos, os irmãos que fugiam de Jerusalém por causa da perseguição, onde chegava, pregava para quem estava nas cidades. E se você ler a história extra-bíblica, se você ler os anos antes de Jesus, a época de Alexandre o grande conquistador. Alexandre o Grande tinha muita ganância de conquistar o mundo inteiro. E ele conquistou cidades. Ele ia adiante. O exército de Alexandre o Grande conta a história que não conhecia toque de recuar. Ele mandava que treinasse o exército para sempre avançar e morrer na batalha, mas não tinha toque para o exército voltar da batalha. Eles morriam na batalha, mas não voltavam. E ele queria conquistar mais. E sabe por que eu estou lhe falando isso? Porque eles morreram conquistando. Eles morreram ensinando a linguagem grega para o mundo daquela época. O grego se tornou a linguagem comercial do mundo. Quem queria comercializar e viver bem tinha que aprender a falar o grego. Ele construiu pontes, estradas que ligavam cidades a outras. Foi um processo de globalização dos mais avançados dos anos antes de Cristo. E Alexandre o Grande não sabia que ele estava preparando o mundo para a expansão do evangelho. Quando os irmãos saíram de Jerusalém, eles não tinham dificuldade de falar com quem estava em outra cidade. Era só falar o grego. Já tinham pontes, estradas construídas. Era só sair de Jerusalém e chegar nas outras cidades pregando a palavra. Agora imagina alguém chegar em casa e dizer assim: vende a carroça, vende o cavalo, vende a terra aqui do lado, junta as coisas, dá algum móvel, junta tudo, vamos embora. Por quê? Porque nós somos crentes. Estão matando os crentes em Jerusalém, vamos embora daqui. E tem que deixar seus sonhos, sua casa, tudo, fazer uma trouxa de roupa e sair daquela cidade. Imagina que você está fugindo de uma cidade porque estão querendo lhe matar porque você é crente. Você não consegue emprego porque você é crente. Você não consegue negociar porque você é crente. Você tem que ir para outra cidade. Os irmãos saíam de Jerusalém nessa condição. Foi a perseguição de Atos capítulo 8. E quando eles chegavam em outras cidades,
o que enche o meu coração de alegria em Jesus, sabe o que é? É que quando eles chegavam em outra cidade, eles não chegavam com medo da perseguição que eles tinham fugido. Tem algumas gerações que, se tivesse passando pelo que esses irmãos passaram, chegava na outra cidade, alguém ia dizer assim: mas por que tu foi embora de lá da tua cidade? Inventava uma história: eu vim buscar um emprego, eu tive um problema, teve algo na minha família, eu tive que vir embora de lá. Inventava qualquer desculpa. Aqui não. Os irmãos saíam de Jerusalém para não morrer. Chegava em outra cidade e alguém perguntava: por que vocês vieram para cá? Eles diziam assim, ó: é porque nós somos crentes. Oh glória. Estão matando os crentes lá e nós viemos para cá. E eu imagino alguém naquela cidade dizendo: mas por que vocês chegaram falando que são cristãos? Se estão querendo matar lá, a perseguição pode chegar aqui. Como é que vocês fogem disso e chegam aqui dizendo que são cristãos? E eles começavam a falar de Jesus. E a Bíblia diz que onde eles chegavam, eles iam anunciando Cristo, anunciando Jesus, anunciando Jesus, anunciando Jesus, anunciando Jesus. E quem ouvia enchia o coração de esperança e também queria aceitar Jesus. E o evangelho foi fazendo efeito nas cidades ao redor. Até que chegou em Jerusalém a notícia. Aqui do lado, em Damasco, chegaram lá pregando e agora tem um monte de crente lá também. Deus precisava levantar alguém. Deus precisava escolher alguém. Deus precisava apontar o dedo para alguém e levantar como grande líder para todo esse movimento que estava acontecendo fora de Jerusalém. Porque na igreja de Jerusalém não tinha quem entendesse isso. E Deus olha do céu para a terra, para Jerusalém, e vê um homem chamado Saulo, perseguidor de crente, matador de crente. Ele cometia o crime desde a projeção do crime. Ele era o autor intelectual da morte dos crentes. Ele planejava como se matava os crentes. Mas Deus olhou do céu para a terra e disse: é este que eu vou escolher para levantar como grande líder na minha obra. Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe quem ninguém acredita. Deus investe em quem ninguém investe. Deus escolhe muitas vezes quem nós olhamos e pensamos que Deus nunca escolheria. Mas Deus tem seus critérios de escolha. Aleluia. E no critério de escolha de Deus você foi escolhido. Glória a Deus. No critério de escolha de Deus você está aqui essa noite adorando a Ele. Você não está aqui porque tem dons especiais. Você não está aqui porque você fez algo a mais ou melhor do que alguém. Você não está aqui porque você se sobressaiu de alguma pessoa. Você está aqui essa noite porque o Espírito de Deus te escolheu. Aleluia. O Espírito de Deus olhou para você e disse: eu gostei de você. Eu te chamei, eu te escolhi, é você quem eu vou usar, é você quem eu quero na minha obra. Tem gente aqui que tinha vício em droga, tem gente aqui que tinha vício na prostituição, tem gente aqui que já deveria ter morrido na prostituição, tem gente aqui que já poderia ter morrido nos bailes da vida, tem gente aqui que já deveria estar, quem sabe, hoje largado numa calçada sem moral, sem credibilidade nenhuma com a família nem com a sociedade, sem nada, esquecido numa borrasca. Mas Deus olhou para você e disse: eu vou te libertar, eu vou te guardar, eu vou te escolher, eu vou te salvar. Você é escolhido de Deus. E Deus me trouxe aqui essa noite para te dizer: você é um escolhido de Deus. Aleluia. Deus olhou para Saulo e disse: é esse que eu vou escolher. E ele nem imaginava. Ele preparou as cartas, preparou tudo para ir de uma cidade para outra. E Saulo pensava: eu vou chegar lá, eu vou matar os crentes. Eu quero saber quem é que está no meio desse movimento dos crentes lá em Damasco, porque quem eu pegar eu vou trazer para matar em Jerusalém. E ele chama os amigos, prepara a caravana.
E ele sai de Jerusalém para Damasco para matar os crentes, para perseguir os irmãos. Mas no meio do caminho, Jesus resolveu encontrar com ele. Entenda isso. Uma perseguição a mais estava preparada. Uma maldição estava vindo sobre a igreja de Damasco, sobre os irmãos. Uma luta a mais estava chegando na igreja de Damasco. Estava a caminho. Quem pudesse olhar de longe e visse Saulo, diria assim: está vindo ali, ó. Quando ele chegar vai ser derrota. Quando ele chegar, acabou para nós. Ele vai chegar aqui arregaçando, ele vai chegar aqui matando, pegando, prendendo. Lá vem ele, agora vai chegar, não vai dar certo, vai acabar tudo. Jesus chegou no meio do caminho para mudar a história. Glória a Deus. Eu não sei se você consegue entender o que Jesus está nos ensinando aqui. Oh, aleluia. Existem lutas que estão vindo no teu caminho. Existem provas que estão vindo no teu caminho. Tem maldições que estão vindo no teu caminho. E o Senhor está dizendo essa noite: tranquiliza o teu coração. Aleluia. Porque no meio do caminho Ele vai descer e vai transformar a maldição em bênção. Louvado seja Vai Deus. transformar a derrota em vitória. Glória a Deus. Vai transformar a opressão em libertação. Vai transformar a luta em paz. Ele vai transformar o que está vindo contrário à tua vida, que foi arquitetado contra você, contra a sua família, contra a sua fé, contra o seu casamento. Tudo que o diabo preparou para destruir na tua vida, Deus está dizendo: eu vou encontrar no meio e vou transformar o que seria contrário, e vai chegar como bênção para abençoar a tua casa. Quem acredita que Deus faz essas coisas? Toque em quem está do teu lado, acorda aí quem está dormindo, fala para ela, para ele, diz para ele aí: Deus vai transformar a maldição em bênção. Profetiza, vai. Profetiza. Deus vai transformar a maldição em bênção. Vai, fala. Aquilo que te causa medo, Deus vai transformar em bênção, vai te causar alegria. Aleluia. Aquilo que te causa apreensão, Deus vai transformar em bênção e vai virar testemunho na tua boca. Recebe esta palavra profética nesta noite. E lá vem Saulo. Jesus encontrou com ele no meio do caminho. E a luz que brilhou foi tão forte que ele caiu no chão. E o diálogo de Jesus com Saulo, a conversa de Jesus com Saulo, escute isso. A conversa de Jesus com Saulo para converter o coração dele revela para nós algumas coisas que Jesus pensa e faz a respeito da igreja. Eu vou repetir isso aqui. A conversa de Jesus com Saulo para converter o coração dele revela para nós alguns segredos do que o Jesus pensa e faz com a sua igreja. Quem entendeu, diga amém. Quando ele cai no chão, a voz diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui está a primeira grande lição. Jesus diz para Saulo: por que me persegues? Aleluia. 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 Quando ele está cego no chão, irmão, porque ele era prepotente. Ele servia a Deus na religião do judaísmo. Ele pensava que estava agradando a Deus, mas não sabia que era um perseguidor da obra de Deus. Deus santo e maravilhoso. Ele achava que estava servindo a Deus, que era zeloso, que era piedoso. Mas ele não sabia que ele estava negando a eficácia do poder de Deus. Ele não sabia que estava perseguindo a obra de Deus. Ele achava que estava fazendo certo no seu orgulho, mas ele estava 100% errado. Quem olhava para Saulo dizia assim: ali está um homem de Deus. Quem olhava para ele, a sociedade dizia: ele é um homem de Deus, ele é zeloso, ele faz as coisas para Deus. Mas o céu olhava para ele e dizia: ele está errado. Que às vezes estão falando uma coisa de nós aqui embaixo, que não é a mesma coisa que o céu está dizendo de nós lá em cima. Às vezes alguém tem uma visão sobre você aqui de baixo,
mas não é a mesma visão que o céu libera sobre a tua vida, vindo lá de cima. Tem gente que pensa que está agradando a Deus, mas não está. Foi o que aconteceu com Saulo. Ele pensava que estava agradando a Deus, prepotente, arrogante, orgulhoso. Aí Jeová fez uma luz brilhar, e a primeira coisa, ele caiu do animal onde ele estava. Quando ele caiu, ele ouviu uma voz, ele já não via nada. Ele já estava cego. Oh glória! E aquela voz falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Glória a Deus. E ele responde assim: quem és, Senhor? Na mente de Saulo, quando aquela voz fala para ele: por que me persegues? Na mente dele, ele lembra de todos os crentes que ele perseguiu. E Jesus já está ensinando para ele aqui. E Jesus também está ensinando para nós hoje aqui. Oh glória! Que quem persegue os servos de Deus está perseguindo Jesus. Aleluia. Quem tenta o mal contra a igreja, contra servos de Deus, está afrontando o próprio Deus. Quem afronta os homens de Deus, as mulheres de Deus, está afrontando o próprio Deus. Quem não lembra de Nabucodonosor? Mandou fazer uma estátua para todo mundo adorar, toda a nação reunida numa praça, numa grande praça. Quando tocou a orquestra, todo mundo se prostrou para adorar, mas tinha 3 crentes que ficaram em pé e não dobraram o joelho. Aleluia. E os guardas da guarda real chegou nele e disseram: vocês vão ter que ser presos agora, porque todo mundo tem que se prostrar diante da estátua. E levaram eles até Nabucodonosor. Nabucodonosor disse: olha, eu vou mandar tocar a orquestra de novo, vocês vão ter a oportunidade de se dobrar diante da minha estátua. Eles disseram: nós não nos prostramos, rei, nós só podemos nos prostrar diante do nosso Deus que está no céu. E o rei disse para eles: olha, eu vou mandar tocar, e se vocês não se prostrarem, eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos. Aqueles 3 jovens disseram: fica sabendo, rei, que o nosso Deus vai nos livrar das tuas mãos e da fornalha de fogo ardente. Mas se Deus não fizer isso, rei, nós temos uma coisa para te dizer: nós vamos morrer, mas vamos permanecer fiéis. Oh glória! Aleluia. Glória. Aí o rei disse: olha, prende, amarra todos e joga dentro da fornalha. Quando jogaram os meninos dentro da fornalha, a Bíblia diz que o rei perdeu o sono aquela noite. Diga glória a Deus. Diga: Deus, foi fraco Deus, foi fraco Deus, ainda tira sono de rei por causa de crente fiel. Diga: Deus, ainda perturba a noite de alguém por causa de um crente fiel. Aleluia. Aí a Bíblia diz que de madrugada o rei ia na janela, voltava, e as pernas dele estavam como vara verde, tremia, e ele não entendia o que acontecia. E ele dizia: nós não jogamos, não foi 3 lá dentro? Aí os homens olhavam e diziam: sim, rei, jogamos 3, está lá. Ele dizia: eu estou vendo 4, eu estou vendo mais um lá dentro da fornalha com ele, e o fogo não queimava ninguém, e os meninos andavam de um lado para o outro dentro do fogo. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou sentindo Jesus aqui essa noite. Oh glória. Oh glória. Glória a E o Deus. rei olhou aquilo atônito, tremendo, e no outro dia ele teve que chamar aqueles meninos para saírem de dentro do fogo, e teve que declarar que só o Senhor é Deus, só o Senhor